Sua empresa já usa o WhatsApp para vender produtos ou serviços? Já teve um número banido pelo WhatsApp? Tem dado bons resultados? Esse é o tema de hoje do Primecast, o podcast do Prime Club Internacional, um ecossistema de empresas que ajuda a promover o mundo corporativo. Eu sou João Edivar, sou jornalista, atuei por mais de 30 anos no Sistema Globo de Jornalismo e sou também empresário do setor de tecnologia, de comunicação e marketing. E estou aqui também com Eduardo Borges. Isso aí, João. Estamos aqui em mais um Primecast. É uma honra receber o nosso convidado Vitor aqui. Meu nome é Eduardo, eu sou psicólogo, CEO do Prime Club e estamos aqui para um momento muito especial com um grande empresário, né, de uma grande startup aqui de Montes Claros e região. E o Vitor está aqui. Vitor, seja bem-vindo em primeiro lugar. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu já sou de casa, né? Porque eu também ajudei aí a fundar o Primecast, né? Afinal de contas. E uma pequena correção, eu gosto de ser chamado assim de empreendedor, né? Porque startupeiro normalmente é empreendedor. Uhum. O empresário é aquele que já viveu bastante, já quebrou uns monte de negócio, né? Eu ainda estou no começo, aí tem 4 anos que eu sou empreendedor, né? Então, modesto. Então eu vou melhorar isso. Nós vamos falar então multi-empreendedor, pode ser? Pode ser. Aí, tá vendo? Multi-empreendedor, aí top demais. Aí você melhorou 10.000%. Vitor, então, para dar um pontapé inicial aí, as empresas estão vendendo mais pelo WhatsApp ou estão incomodando mais pessoas pelo WhatsApp? Então, na verdade, a gente tem visto o incômodo começar a cair. Porque o WhatsApp a gente tem que ir muito para o que a plataforma é, né? Uhum. A plataforma é uma mensageria, né? Onde que você troca mensagem com seus amigos, seus parentes. E antigamente, antes do WhatsApp, tinha o SMS. E aí, o que aconteceu com o SMS? O que aconteceu com o e-mail? Propaganda, incômodo, né? Demais da conta. E aí, o que acontece agora com o WhatsApp? Ele começou a incomodar muita gente, né? Muita gente mandando muita propaganda. E o WhatsApp, ele não cresceu assim. Ele cresceu tentando cortar ali mesmo, tentando cortar ali as pessoas que que tentavam fazer algum tipo de propaganda. Então, não dava para fazer nada disso. E aí, já tem mais ou menos aí uns 3 anos, mais ou menos, que algumas empresas exploram ali uma integração com o WhatsApp Web e conseguem fazer disparos em massa. E assim foi, né? E isso daí é de graça. Então, hoje, e na verdade, eu não diria hoje, né? Mas até a metade do ano passado, era super simples. Você pega uma lista aí de 10.000 pessoas aí, espalhadas pelo Brasil, na sua cidade, e faz um disparo em massa para elas, que provavelmente elas vão ler lá, porque o WhatsApp é extremamente utilizado, né? Então, elas vão ler essa mensagem e vão comprar seu produto, vão no seu evento. Vão te denunciar? Ou então vão te denunciar. E aí que entra uma nova era que nós estamos entrando agora, que é uma era em que a gratuidade do WhatsApp... Repete só isso aí, nova era. A nova era agora... A nova era da gratuidade... Vamos lá. A era grátis do WhatsApp acabou, né? A gente está numa era agora em que você, na hora que você começar a trabalhar normal, e se você mandar mensagem para 30 pessoas que você não conhece, normal ali na mão, o WhatsApp já está te dando uma restrição. E ele está te dando uma restrição exatamente para tentar jogar você para um serviço que ele tem, que é a API oficial da Meta do WhatsApp. Mais do que nunca, ela virou uma ferramenta comercial, então, né, Vitor? Agora, mais do que nunca, né, digamos. É uma ferramenta de marketing, né, realmente de captação, para que várias pessoas tenham conhecimento. E aí, depois, algumas empresas podem transformar ela numa ferramenta realmente comercial. Igual você falou. Porque aí sim, é a hora de realmente colocar o cliente para dentro e o cliente com qualidade para dentro, né? Sim. Porque aí nós vamos entrar numa esfera assim bem de bastante discussão, que é o atendimento, né? E atendimento é muito importante, né?
né? Tem que ser talvez a coisa mais importante que tem ali dentro da empresa. A automação entra nessa conversa nossa, certo? Com certeza. Quando é que a automação deixa de ser, ou seja, aliás, como enfrentar isso? Quando a automação deixa de ser uma estratégia e ela passa a ser spam puro. Pois é. Então, é isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? As automações, né, esses disparos em massa, através de APIs do WhatsApp Web, elas estão sendo barradas agora totalmente pela Meta. Né? Então, não é possível mais fazer disparos em massa e tudo. Quem está fazendo isso, inclusive eu conheço redes grandes, empresas grandes. Eu, inclusive, saí agora de uma ligação com uma franquia que ela tem mais de 900 franquias. Uma franqueadora com mais de 900 franquias. E eu atendo algumas franquias dela, mas ela tem um sistema oficial de disparo de mensagem que não é o meu. E esse sistema utiliza uma integração com o WhatsApp Web ali, né, para fazer esses disparos em massa. E aí é o seguinte, duas das franquias que eu atendo assim, no máximo umas 5 dessa franqueadora que tem 900 franquias. E dessas duas que aconteceu, de 5 que eu tenho, 2 tiveram vários banimentos ali do WhatsApp. E eles usando a ferramenta que é homologada pela franqueadora. Hoje, existe uma forma de prevenir esses banimentos, Vitor? Aí o que acontece? Então, aí eu estou entrando em contato lá com a franqueadora para falar com eles assim, olha, vocês têm aí um contrato com esse sistema de disparo aí, não oficial, no WhatsApp Web, tá banindo, eu não sei o que está acontecendo com as 900, né? Mas com essas 2 tiveram banimentos e eles pararam de usar. Mas eles não podem deixar de pagar porque a franqueadora exige que eles paguem. E aí existe uma saída, que é a API oficial da Meta. Então, a pessoa tem que contratar a API oficial da Meta. E aí, para fazer disparo, tem custo. Então, é assim, a Meta, ela quer cobrar agora. Né? Essa era grátis do WhatsApp acabou. Sim. E ela quer cobrar, quer jogar as pessoas para a API oficial. Pagando, ela vai deixar fazer. Talvez o mercado ainda nem está tão preparado assim. Então, a gente pode olhar ali pro varejo em si. Então, essa franqueadora mesmo é de varejo. E ela está assim, olha, o custo da API oficial ainda é muito caro. Para você mandar uma mensagem de marketing, custa 35 centavos de real. Isso com a API oficial? Isso, com a API Utilizando oficial. a API oficial. 35 centavos para mandar a primeira mensagem, que seria o marketing, o disparo mesmo. Depois a conversa pode acontecer nas próximas 24 horas sem custo. O que acontece? As pessoas estão querendo fazer essa parte de disparo, mas não estão querendo pagar. Aí tá tudo bem, né? O brasileiro sempre não quer pagar, né? Sempre que o negócio pode dar um resultado que representa lá 50, 80 mil reais ali de faturamento da empresa dele, mas ele não quer pagar nenhum real ali para a Meta. E não tem jeito, isso daí já tem que entrar na conta ali dos produtos, já tem que entrar na operação da empresa e ele já tem que prever esse investimento de marketing. Se ele não quiser fazer investimento de marketing, aí empresas como a nossa, por exemplo, lá na Kentro, lá, a gente consegue fazer algumas estratégias para a mensagem ser enviada como utilidade. Então, utilidade é um tipo de disparo lá de uma mensagem pré-aprovada pela Meta que custa 3 centavos, que aí nesse caso vai custar só 3 centavos de real, ou seja, menos 90% de desconto, né, em relação à mensagem de marketing. E aí só que aí você vai ter que cumprir um critério, que é o critério de ser uma mensagem muito simples. É mandar assim, oi, tudo bem? Posso conversar com você? Por quê? É uma permissão. Olha para você ver que interessante, né? Então, se você me dá permissão para eu, empresa, entrar em contato com você, logo, a plataforma do WhatsApp não vai se desgastar, né? Você não vai falar assim, poxa, o WhatsApp está mandando um monte de propaganda aqui para mim, né? Você vai olhar que tem empresas querendo falar comigo e pedindo permissão. Então, eu peço uma permissão e na hora que você me dá essa permissão, aí eu faço uma automação para mandar o marketing que eu queria mandar. É uma isca. Eu mando a isca do oi, tudo bem? Vai ter lá o nome da minha empresa. Quando você faz a API oficial, não tem como você esconder o nome da sua empresa.
Então, vai ficar tudo certinho lá, você vai ver quem é que está te mandando mensagem e você vai decidir responder ou não. Se você responder, aí a gente consegue fazer uma automação para poder mandar aquela propaganda que a gente queria mandar. Está aí a grande estratégia e o grande recurso de ter uma empresa especializada que saiba lidar com a plataforma para encontrar esse recurso e esse subterfúgio para lidar, né, da melhor forma com a plataforma de WhatsApp, que é a Meta e que a Meta exige hoje, né? Então, essa expertise a Kentro tem. A gente tem lá. E assim, né? Eu gosto de separar em dois mundos. O mundo das vendas e o mundo do atendimento, né? Então, começando pelas vendas, a gente mexe muito com ferramenta de marketing, né? Vamos vender mais. E aí você deve estar perguntando assim, como eu posso vender mais hoje, 2026, com todo esse problema aí que a Meta está causando, empurrando, né, todo mundo para a API oficial. E aí tem vários empresários despreparados, mal informados, que não estão sabendo de nada, que estão se confundindo com o volume de informação que tem na internet. Tá chegando, inclusive, algumas pessoas para mim lá na Kentro, lá no meu comercial, falando assim, olha, é só eu contratar o verificado lá do WhatsApp, que ele não me bane mais? Aí não, se você contratar o verificado lá, não tem nada a ver com o banimento, com o envio de mensagens em massa. O verificado é para você ter uma empresa verificada, ou seja, se seu número for perdido por aqueles golpistas, né, que roubam o número de WhatsApp das pessoas, você consegue recuperar ele com mais facilidade. Agora, quando a gente fala de vender, de vendas, né, dentro do WhatsApp, aí a gente está falando de você criar aquilo que você perguntou, João, que é as automações. É ter automações, scripts e até a possibilidade de você usar algum tipo de inteligência artificial para poder fazer algum funil ali, alguma pré-qualificação dos leads. A gente já está recebendo muitas empresas, aí tem dois tipos de empresa. Tem as empresas que chegam assim para a gente e falam assim, eu quero uma IA que substitua meu colaborador. Para substituir um ser humano com a tecnologia que a gente tem hoje disponível, é muito difícil. Tem como fazer? Tem como fazer. Mas você tem que ensinar como se fosse uma pessoa, uma criança, a trabalhar. Então, dá para fazer, vai devagar ali que as coisas vão acontecer. Agora, se for para fazer uma pré-qualificação, um pré-atendimento, sabe? Só para ver se aquele lead realmente... ele não está só com dúvida naquelas perguntas frequentes. Por exemplo, vamos entrar em contato com o laboratório lá e perguntar assim, será que hemograma eu preciso fazer jejum ou não? Isso daí, por exemplo, uma IA simples, ela já resolve. E a pessoa nem percebe que é uma IA que está respondendo mesmo, então, que ela fez uma pergunta banal. Dá para fazer, já é uma realidade essa automação com a IA no processo. No processo, principalmente voltado para vendas. E aí, só para finalizar, o outro mundo é o atendimento. E aí eu gosto de perguntar muito para quem está nos assistindo assim, atendimento aí na sua empresa é importante? Se tiver um bom atendimento aí, você pode cobrar X, mas e se seu atendimento for de excelência? E se o seu atendimento é algo assim que você entrega como um diferencial? Porque muitas vezes a gente vai nos treinamentos, nas palestras assim, aí geralmente o palestrante pergunta assim, qual que é o diferencial da sua empresa? Aí as melhores respostas o diferencial lá é o atendimento. E quando ele nunca nem deu um treinamento para ninguém, de atendimento. Né? Nunca deu um treinamento de atendimento, não tem ferramenta para monitorar, ele acha que o atendimento dele é bom. Até a gente chegar lá e dar um diagnóstico para ele do atendimento dele, e a gente faz o teste lá na hora. Ó, nós estamos aqui na reunião, acabei de mandar uma mensagem aqui na sua empresa, vamos ver quanto tempo que demora para responder. Okay. Importante. E aí demora demais para responder. Não é como ele esperava, né? Não é como ele esperava. Vitor, ainda sobre o banimento, o WhatsApp, ele por si só, ele faz o banimento ou precisa que a pessoa que recebeu a mensagem faça a denúncia e peça o bloqueio? Vamos supor que eu mande 20 mensagens. Hoje nós estamos entendendo que o WhatsApp está banindo por conta própria sem nenhum tipo de denúncia. Ele identifica como que aquilo é um spam? Ele nem precisa identificar que é um spam. Que a pessoa não autorizou isso, que a minha dúvida é essa. E assim, é muito polêmico eu estar falando isso, mas eu vou falar para vocês uma coisa. O WhatsApp, ele está simplesmente agindo por conta própria.
Porque é o seguinte, o WhatsApp, ele é uma ferramenta que ele diz que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então, o WhatsApp não tem nenhum acesso a nenhuma mensagem de ninguém. Ok. Se eu tô chamando 20 pessoas que eu não tenho na minha lista de contatos, então o que ele está interpretando? Ele está interpretando. Você está fazendo em massa. Não é que... Ó, pra você ver, 20 nem é tanto assim. Mesmo. Mas se eu mandei para 20 que eu não tenho, quer dizer que eu sou uma empresa, eu estou tentando vender alguma coisa. Quer dizer que eu tenho um faturamento. Então, na minha opinião, o que o WhatsApp está fazendo ele está já empurrando as empresas que têm algum tipo de faturamento, que trabalha com o WhatsApp, que ele percebe que o uso do WhatsApp é comercial, ele não está deixando de graça. Ele está querendo, ele está dando restrição nessa pessoa para tentar fazer com que ela implante uma API oficial, porque aqui no Brasil mesmo, qual que é a opção? Migrar para o Telegram? Eu queria que todo mundo migrasse para o Telegram. E a gente até tenta incentivar os nossos clientes a ter um canal de atendimento no Telegram. Mas, e aí? Né? É muito difícil, porque tem que mudar uma cultura que está muito enraizada hoje no Brasil. Hábito, né? O uso do Telegram hoje não é. É uma ferramenta boa, né, Vitor? Mas não é um hábito. É uma ferramenta boa, melhor que o WhatsApp, mais segura. O código dela é muito mais conhecido para saber que ele é seguro. Mas é aquele negócio, o WhatsApp, ele cresceu demais e ele enraizou. Então, não tem como negar o WhatsApp. Então, é uma ilusão uma empresa achar que ela vai usar um serviço de graça e que ela vai explorar esse serviço o resto da vida. Então, não tem jeito. A pessoa, ela vai ter que pagar para a API oficial. E é o seguinte, está tendo vantagem. Agora que esses gerenciadores de anúncio agora estão tudo com inteligência artificial lá da Meta, se você coloca uma API oficial, automaticamente ela vincula, ela vê que é a API oficial e ela vai dar mais credibilidade. É um cara que está usando tudo da Meta, então a Meta vai lá e te privilegia. Tanto que eu faço de vez em quando alguns comparativos lá eu tenho lá na nossa empresa, nós temos a API oficial, e eu faço um comparativo de quanto que custa meu lead para uma empresa parecida com a minha, de software também e tudo mais, e que não usa API oficial e tem lá o gerenciador de anúncios mandando para um WhatsApp de graça, o custo de lead dele é muito maior do que o meu. E de vez em quando chega a ser mais que o triplo. É muito mais caro. Então, ele barateou ali para mim. E quando você vai fazer a conta mesmo, se a gente for mandar aí 1000 mensagens a 3 centavos de real, por exemplo, dá R$30. Entendeu? Então, e desses 1000, se você converte, aí você tem que fazer a conta, né, do funil, né? Se você converter 100, por exemplo, de 1000 você converteu 100. Quanto que é seu ticket médio? Vamos supor que é R$50. Beleza, R$50 vezes 100 dá 5.000. Então, você investiu 1.000, voltou 5.000, valeu a pena? Aí você tem que fazer essa conta, né? Obviamente, para ver se realmente faz sentido. A forma de contratação, Vitor, por exemplo, eu preciso de enviar 1000 mensagens por mês. Funciona assim por um período? A sua empresa, a Kentro, a gente vai contratar assim? Eu preciso, durante 3 meses, enviar 1000 mensagens por mês. Aí você dá um orçamento para isso? Como é que funciona? Não, eu não faço isso exatamente para não criar uma dependência da minha ferramenta em relação à dinâmica que aquela empresa utiliza. Hoje eu tenho um sistema e você paga ele mensal e você pode usar ele de forma ilimitada. Eu não limito e eu tenho uma precificação mensal por usuário. Para uma empresa que vai me mandar 1000 e para uma empresa que vai me mandar 1 milhão, para nós é da mesma forma. Só que esses valores que a gente citou, de 30 centavos de real, de 3 centavos de utilidade lá, esses são valores que você paga diretamente para a Meta. É uma negociação com a Meta, né? Não é uma negociação, é uma tabela única que vale para todos os números do Brasil. Então, todas as empresas que forem ter uma API oficial na Meta, tem uma tabela, essa tabela é única para todo mundo. Por caractere, não é, Vitor? Não. Por caractere? Não, ela é uma mensagem. Você pode... Por mensagem, Por mensagem. E é uma mensagem pré-aprovada. A de marketing, você pode colocar uma mensagem grande, você pode colocar um vídeo, você pode colocar qualquer coisa que vai custar esse valor. Agora, se for uma mensagem simplesinha, tipo, podemos conversar, lembrete, né? Fazer um lembrete para a pessoa, são consideradas mensagens de utilidade. E aí custa 3 centavos, custa bem mais barato. Tá ficando bem
bem mais fácil, né? E ao mesmo tempo ela tá empurrando o serviço dela no mercado. E olha pra você ver, sabe por que isso aconteceu? Porque se você pensar, quanto que o Instagram fatura? Talvez você não tenha esse dado, mas se não me engano, em 2024, o faturamento do Instagram foi de 90 bilhões de dólares em 2024. Se não me engano, eu acho que isso é um trimestre de 2024, 90 bilhões de dólares. O do Facebook foi tipo assim, 20 bilhões. Sim, e o do WhatsApp? E o do WhatsApp foi 1. Então, olha pra você ver, o WhatsApp hoje é a plataforma, inclusive, muito mais utilizada que o próprio Instagram em si. Sim. E a que rende menos faturamento para a Meta. Então, não tem jeito. E é uma entrega bacana que o WhatsApp faz também, tão boa quanto o do Instagram. É claro que é diferente, cada um nos seus devidos proporções, mas realmente, né, não tá equânime. E por que muita gente foge dessa API oficial? Então, são por dois motivos. O primeiro motivo é a cultura mesmo, né? É de graça, eu quero de graça. Okay. A cultura brasileira mesmo, eu quero de graça. Se dá para fazer de graça, se dá para fazer uma pirataria aí, né, faz de graça aí que eu prefiro não pagar. E a outra questão é uma questão de parecer que é complexo. E não é. E até porque também muitas empresas, pequenas e médias empresas, não têm nenhum investimento em tecnologia, né? Eu recebo alguns clientes lá que eles falam para mim, cara, eu não tenho paciência com o computador. E, assim, eu até falo com eles assim, vamos trocar sua paciência, vamos trocar sua paciência por eu resolver o problema que você está sem o WhatsApp. Você está sem o WhatsApp, custa quanto você ficar sem o WhatsApp? Quanto que custa por dia? Quando eu atendi um cliente lá, ele já estava 3 dias sem o WhatsApp, sem o WhatsApp principal dele. Ele falou que a venda dele, por dia ali, era de mais ou menos uns 5 mil reais. 3 dias, então, ele perdeu 15 mil de faturamento. Eu não entrei no detalhe para saber qual que é o lucro dele nessa operação. Mas ele perdeu 15 mil. Aí, e esse foi o mesmo cliente que falou comigo que não tem paciência com tecnologia. Aí eu virei para ele e falei com ele assim, cara, o investimento seu vai ser muito menor do que R$1.000, muito menor, menos de R$500, na verdade, no caso dele. Você vai fazer um investimento de menos de R$500 para você fazer o que você precisa fazer e estando na API oficial. Agora, se você não quiser estar e quiser ficar, que nós, no momento, nós estamos naquele negócio assim, ó, beleza, voltou a funcionar, desbaniu. Aí eu consigo fazer, consigo trabalhar. Vamos ver até onde dá. Vamos ver até onde dá. Aí, beleza, parei 4, 5 dias. Então, e chega um momento que você não consegue desbanir mais. E aí você precisa até contratar um advogado para pedir para desbanir e tal, tentar fazer alguma coisa. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, quando acontece esse banimento, né, baniam aquela conta de WhatsApp daquela determinada empresa. Eu já vivi essa situação em um cliente e realmente era um número antigo que a empresa já tinha, que os clientes daquela empresa já tinham, né? Então, assim, baniu, ok, contratou a API oficial. Tá, mas e o número? E aquele número que a empresa utilizou por mais de 10 anos, mais de 15 anos. Como que é isso? Existe algum recurso que pode ser feito para que a empresa possa reaver e resgatar aquele número após o banimento? Existe, né? O que acontece? A gente tem visto alguns processos, né, judiciais de empresas que o WhatsApp baniu de forma definitiva. E as pessoas têm processado e durante o processo o WhatsApp está restabelecendo esses números. Ele não é obrigado a restabelecer, né? Tem muita gente que acaba confiando e colocando todas as suas fichas do negócio no WhatsApp e isso é um problema, é um risco grande, né, de fazer isso porque o WhatsApp pertence à Meta, né? Então, a qualquer hora que o Mark Zuckerberg falar assim, eu vou fechar isso daqui, ele pode quebrar vários negócios, né? E ele tem o direito de não prestar mais o serviço, né? Se ele quiser. Sim. Então, esse que é o detalhe. Você vai lá e pede para restabelecer. Tem gente, inclusive, que está conseguindo indenização, porque o WhatsApp, ele teoricamente não consegue, muitas vezes ele talvez não vai conseguir provar que você estava fazendo alguma coisa que fraudava ali os termos dele. Fora das políticas, né? Isso, que estava fora das políticas ali dos termos de uso do WhatsApp. Você estava fora
Agora, se ele tiver como provar, obviamente, ele é uma empresa grande, né? Empresa grande contrata escritório grande e esses escritórios grandes lá, se eles tiverem provas, se você contratar um advogadozinho pequenininho perto de uma empresa, de um advogado da Meta, né, ele vai perder aquela ação lá, ele não vai dar conta não. Mas pela sua experiência, tem acontecido esse resgate sim? A pessoa pode recorrer à justiça e pode tentar resgatar, que aí, judicialmente, até o juiz impõe uma multa para a Meta reestabelecer o número dele lá, pelo menos até o final do processo. Entendi. Porque se você estava errado na hora do banimento, aí beleza, aí você vai pagar por isso também. Tem muita gente que está tendo esses banimentos, principalmente clínicas de estética que mostram fotos do corpo. E aí fica uma coisa assim muito complicada, porque de vez em quando o pessoal decide fazer uma propaganda com uma foto de bunda. Aí cai lá no adolescente lá, a mãe pega o celular e fala assim, o que é isso aqui? E aí vai lá e denuncia na hora, e aí essas denúncias aí vão acumulando lá. Aí a Meta pode pegar lá no processo lá, né, e virar para você e falar assim, ó, aí ó, você tava mandando foto, conteúdo para maiores de 18, restritos, né, de pornografia, né, pornografia e tal. Então, se acontecer uma coisa assim, né, ela pode se defender dessa forma também. A plataforma realmente fica vulnerável nesse aspecto também, né? Também. Vitor, essa questão do número que o Eduardo falou aqui, até onde eu sei, por exemplo, a sua empresa ela pode fornecer um número, ou seja, a pessoa não precisa comprar um número fora, um chip, vamos dizer assim. A plataforma, o serviço oferece um número ou vários números para uma empresa, para um pacote de automação? Como é que funciona isso? Assim, nós não oferecemos o número, né? Eu, como que entro, não consigo gerar um número, porque normalmente são números de telefone. E aí o Brasil tem uma associação que cuida, né, dos números de todas as padronizações de números, né? Que, se não me engano, é a BR Telecom. E essa BR Telecom é que ela pode emitir números mesmo, né? Os Estados Unidos, eles venderam uma linha de números, uma quantidade de números para o próprio WhatsApp, na casa aí dos bilhões, né, de números, né, de possibilidade. Aí o próprio WhatsApp ele tem esse recurso. Se você quiser não usar um número mesmo de telefone, normal, igual hoje o seu WhatsApp, o meu, são nossos números, né? Hoje ele oferece dentro da API oficial a possibilidade de você adquirir o nome de exibição. Então você contrata lá o nome da sua empresa e aí a sua empresa agora, entre aspas, não tem um número. Mas como o WhatsApp é baseado em número, aí ele tem um número de referênciazinha lá, é um número americano. Mas quem está recebendo não vai ver isso, não? Vai ver, ele consegue ver, mas de certo ele vai ver primeiro o nome, entendeu? Então se eu pegar um desses nomes de exibição que ele chama lá, como Kentro lá, por exemplo, e eu mandar uma mensagem para você, você vai ver a Kentro mandando uma mensagem para você. Aí se você clicar e ver lá no meu perfil, você vai ver que meu número é dos Estados Unidos. E isso hoje é mais ou menos um costume aqui no Brasil, né? Tipo assim, alguém mandou mensagem, uma empresa, né? Ou essa pessoa, de onde que essa pessoa é? Aí você tem o costume de olhar o DDD, né? E tudo. Aí você vai ver que o número nem é do Brasil, você vai achar um pouco estranho, Achar né? que é golpe, do jeito que pode inclusive achar que é golpe. É um ID virtual, seria isso? Não, é um número mesmo, de telefone americano, né? Sim. Dentro de uma faixa que provavelmente o WhatsApp deve ter comprado. Destinou para deve ter comprado da Associação Americana, porque o código do país é o +1, que é dos Estados Unidos. E aí, respondendo sua pergunta, então, tem como fazer, né? Mas a gente não faz a questão do número. Normalmente você pega um número ali, seu número fixo, né? O celular, ou você compra um número numa operadora, e aí você tem condição de ativar ele dentro da Meta, dentro da sua própria conta da Meta, na API oficial. E aí a gente auxilia você a fazer todo esse processo também. Ok, então é mais recomendável adquirir o número no Brasil mesmo. Sim. Hoje, mais o número no Brasil mesmo. Tá, eu já vi uma comparação que você fez, Vitor, numa palestra, da vantagem que tem da automação no atendimento. Você citou, se não me falha a memória, foi o caso de farmácia. Um ticket médio que a farmácia tem e quanto que o serviço custa. Sim. Você podia... Sim. Para mim vai ser relembrar, né? Sim, assim,
Tem muita gente que fala assim, qual que é o custo de eu perder uma venda no meu negócio? E eu costumo fazer muito com farmácia, porque farmácia é um nicho que a gente atua muito bem, e na farmácia mesmo a conta é batata, né? Se o ticket médio de uma farmácia bem pequena de bairro é R$30 que seja, e ela tem pelo menos um vendedor ou 2 vendedores, vamos considerar que ela tem pelo menos 2 vendedores, né? E cada um desses vendedores perder uma venda por dia, porque eles demoram um pouco para atender, porque eles estavam fazendo outras coisas e aí não estavam concentradas ali, ou até por incompetência mesmo ali, que muita gente não tem treinamento, não tem capacitação para poder vender mesmo, né? Para poder operar ali e atender no WhatsApp. Então, a gente olhando o mais baixo possível, é que essas empresas que não têm nenhum tipo de gestão, não tem nenhum tipo de monitoramento, de ferramenta, de nada, ela está perdendo pelo menos um por vendedor. Pelo menos R$30, não, R$60 no caso. Pelo menos R$60 por dia, vezes 20 dias, deu R$1.200 no mês. E o custo de uma plataforma dessa é menos de R$500, dependendo das funcionalidades que você vai querer colocar ali. Aí tem muita gente que vira para nós ainda e fala assim, mas R$500 não é o meu lucro de uma operação de 1.200, eu ganho menos, né, e tudo mais. Aí eu falo assim, mas eu também olhei o mínimo do mínimo do mínimo. Eu tô olhando que você só perdeu uma vendinha também, e sem contar outra coisa. Eu também tô olhando que esse cliente seu aqui, ele tentou comprar, ficou insatisfeito, ninguém respondeu ele teve que comprar em outro lugar e talvez ele nunca mais compre com você. E ainda fala mal. E aí vai falar mal, né? Aí você, dependendo da sua cidade, tudo, boca a boca, é muito forte, né? E se você oferece realmente um serviço diferenciado de atendimento, de entrega rápido, né? Inclusive depois a gente tem que trazer até o pessoal aí das entregas aqui, né? Sim. Que entrega rápido e tudo mais. Então, se o pessoal faz a entrega, se o pessoal atende rápido, vende rápido, entrega rápido, poxa, ele vai vender muito, ele vai crescer, ele vai desenvolver. E não tem como fazer isso na munheca. Não tem como fazer isso sem gestão. Tem que ter dado. A empresa, de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, ela só engorda no olho do dono. Sim. E o dono precisa olhar, poxa, Vitor, mas o dono está ocupado com 1 milhão de coisas, né? Como é que um Luciano Guedes da Minas Brasil, inclusive, ele pode estar aqui, né? Sim, vamos inclusive, ele pode estar aqui. Como é que um Luciano vai parar para ficar olhando o WhatsApp das lojas dele, né? Ele não precisa fazer isso. É para isso que existe um negócio que chama supervisão. Muita gente fala assim, poxa, mas eu vou pagar R$2.500, R$3.000 aí, vou ter o custo de ter um supervisor, já é um custo assim gigantesco. Mas e aí, qual que é o potencial de mercado se ele potencializar suas vendas dentro do WhatsApp? Se ele for um cara que treina seus vendedores, se os seus vendedores puderem performar 30% mais que seja e vender um pouco mais no WhatsApp, se sua empresa começar a fazer técnicas para poder vender mais no digital, quem tem loja física, inclusive, fala assim, eu não sei o quanto que o WhatsApp me traz, porque os clientes de vez em quando vêm muito na loja através das campanhas que eu faço. Sim. Tem uma técnica muito simples, que é você fazer no digital uma campanha vinculada a um cupom que ele tem que apresentar no presencial. Ou ele faz no WhatsApp, que aí dentro do sistema de tirar pedido, ele pode selecionar lá que foi uma venda no WhatsApp, aí ele consegue saber o que vem no WhatsApp e o que é presencial. Mas se ele faz, por exemplo, uma campanha lá no tráfego pago, ele pode criar um cupom que seja de 5% de desconto, que seja para concorrer a um prêmio, como uma garrafa térmica ou até um iPhone. E aí ele tem esse cupom, eu vim aqui por conta que eu vi a propaganda lá do iPhone, da garrafa térmica, e eu quero concorrer. E tudo, e aí a pessoa vai e compra, e aí o que você faz? Classifica aquela venda lá como que veio do tráfego, que veio do digital. Ou seja, você começa a criar mecanismos, processos e técnicas, e aí eu vou falar para vocês, olha para você ver, tudo isso não tem nada a ver com a minha plataforma. A minha plataforma é só a ferramenta, é só para anotar, é só para depois você conseguir tirar o relatório. Então, nós ajudamos, fazemos uma parte, mas a maior parte, eu vou dizer para vocês, e eu poderia até mentir aqui, né? Porque eu sou uma pessoa interessada em vender a minha ferramenta, mas a minha ferramenta faz 10% dos 100%,
E os 90% é processos comerciais. São processos comerciais, são estratégias de marketing e de vendas. Então, todas essas estratégias você tem que fazer. E aí, quando eu falo do supervisor, e voltando ao supervisor, é exatamente isso. Se você tem uma pessoa para te ajudar ali na liderança, eu vejo isso em as farmácias, olhando para a farmácia, né? Olhando para até clínicas também, olhando para esses setores assim, setor de serviços de forma geral, quando ele é pequenininho, ele tem uma pessoa só para atender, tem o dono ali e tem a pessoa que faz o serviço em si, por exemplo. Né? Então, ele tem muito pouca gente. Mas o próximo nível dessas empresas é contratar um supervisor, é contratar uma liderança. Né? E aí a gente pode até entrar naquele assunto lá de liderança. Porque se você contrata um líder, né, para poder fazer essa questão de olhar para suas vendas, você vende mais, você atende melhor, você tem números, você vai ter indicadores para você tomar decisões. Porque por mais, Vitor, que o sistema ele seja automatizado, precisa da ação humana, ou de um líder, no caso, né, para poder fazer parametrização, manter os processos em ordem, porque se fugir, não vai acontecer, o dado não vai chegar e a gestão não vai acontecer. Exatamente. Pegando esse gancho, para quem não conhece, para quem não tem noção, como é que acontece essa automação dentro do WhatsApp para um processo de venda? O que acontece ali e aonde que entra, por exemplo, a figura humana? Né? Os fluxos, né, Vitor? Os fluxos. Ou a própria ferramenta vende dependendo do produto? A gente hoje conta com até consultores, né? Principalmente para as empresas que, infelizmente, ainda não têm um supervisor. Então, se você não tem condição de contratar um supervisor, a gente tem um consultor para indicar, né, que tá só um vínculo de parceria ali com a Kentro mesmo. Né? A gente não tem dentro do nosso escopo ali de colaboradores um consultor da Kentro, porque a gente foca realmente na ferramenta. E aí, o que acontece? Hoje, o fluxo ele é definido ali como que você vai qualificar ali realmente ali o seu cliente, se ele realmente é um cliente, a pessoa que está entrando em contato é seu cliente ou não. E aí pode ser feito de várias formas. Você tem condição de colocar um agente de inteligência artificial ali no início. Você pode migrar isso aí também dentro da ferramenta para fazer algumas perguntas classificatórias, que não precisa ser uma IA necessariamente, aí igual, por exemplo, perguntar o nome, o e-mail, né, e tal daquele cliente ali, perguntar o CNPJ, o CPF dele, que seja, qualquer tipo de pergunta assim, é uma pergunta normal, isso faz através dos fluxos, né, de automação. Agora, eu preciso colocar um IA na retaguarda, porque se o cara responder, ou ele não quiser responder, talvez a IA vai lá e responda a ele, já que ele não quis passar o CPF dele, ele falar assim, eu não quero passar meu CPF aqui não. Isso é um diferencial, porque normalmente, se tem lá, digite seu CPF, e você digita qualquer outra coisa, ou aquele sistema adota a resposta como CPF, ou então, se for um sistema inteligente, ele vai interpretar que não é um CPF e vai jogar para dentro de uma IA. E isso daí é um zelo que pode se ter ali nesses fluxos iniciais aí, de automação, para que você realmente direcione o lead para um humano. Eu falo que nós ainda estamos na era de ter um atendimento híbrido. Tem muita gente que fala assim, não, aqui, e tem muita propaganda aí falando assim, aqui eu já consigo substituir sua operação de 30 vendedores aqui colocando uma inteligência artificial. Tem muita gente vendendo isso. E eu falo assim, poxa, em quanto tempo? Porque se colocar um tempo, aí beleza, eu acredito que essa IA, ela foi validada, testada, amadurecida, sabe? Maturada para aquele cenário. E existe essa possibilidade de ter uma IA nesse sentido. Mas tem empresa que está prometendo isso, em 2 semanas eu te entrego uma IA que já substitui uma equipe de 30 pessoas. Aí, cara, é cilada. Porque ele não vai prever tudo que pode acontecer no seu atendimento. Né? Se você abre lá seu Kentro lá e olha o histórico das suas conversas, você vai dar uma olhada lá e vai ver que, tipo assim, cada cliente é uma peça diferente, conversando uma coisa diferente, tendo um comportamento diferente. E você tem que prever esses comportamentos na IA. Vitor, um empresário amigo meu me disse assim, interessante isso, João. Falou assim, minha IA está sendo treinada. Como é isso?
Explica pra gente, porque esse treinamento da IA, imagino eu que tem tudo a ver com a automação de um atendimento, de um sistema de venda, etc. É isso, né? Exatamente, é isso que eu falei. É exatamente você pegar as situações que existem no seu atendimento e você treinar ela para aquela situação. Então, você treina ela. Aí tem como fazer isso em quanto tempo? Igual, por exemplo, vamos supor que... Quantos atendimentos diferentes que a gente tem na nossa empresa? Se você atende lá 500 pessoas ali numa semana, por exemplo, ou num dia, você pode ser que você tenha 500 situações diferentes. São situações. Né? Você tem como conduzir, tem técnica para conduzir e tudo mais. E tem uma outra coisa que é muito importante falar também, que é o seguinte, igual eu falei, nós estamos numa época mais híbrida, né, ainda do atendimento. Só que tem um detalhe muito grande. Nós estamos evoluindo para uma IA mais humanizada. Em muito pouco tempo, a gente vai ter uma IA humanizada. Então, os recursos que são acessíveis ainda a pequenas e médias empresas ainda não tem condição de ter uma IA humanizada em tão pouco tempo. Então, para você humanizar ela, você tem que treiná-la. Né? Então, você vai treinando ela ali com as situações e ela aprende. Provavelmente, algumas IAs mais corporativas, inclusive, por que eu falo isso? Porque hoje, se você ativar seu ChatGPT aí para você conversar com ele, você vê que ele conversa igual um ser humano. Você vê que ele ele já conversa igual um ser humano. Sim. Inclusive, ele tem até a percepção de não terminar as conversas, de sempre ter uma pergunta no final para fazer com que aquela conversa flua. Isso é um super treinamento, né, na verdade? Então, na verdade, isso daí não é um super treinamento, mas é uma inteligência maior do que o que a gente tem no texto, né? Então, tem algumas empresas que já estão vendendo as inteligências artificiais atendendo o telefone e tudo mais. Eu já vi na área de saúde, aquele evento lá. Que estão atendendo, só que é o seguinte... E aí eu bato de novo nessa tecla, né? A gente ainda está numa transição. Isso não é realidade para pequena e média empresa. Se a empresa for pequena e média, e ela fala assim, vou colocar uma inteligência artificial aqui para funcionar, eu falo assim, pessoal, tomem muito cuidado. Porque, e aí? Você vai apostar seus leads? Você vai apostar seu investimento de marketing? Quanto é que você está investindo em marketing? Eu invisto R$10.000 em marketing. Beleza. Coloca os R$10.000 lá, vai gerar lá 10 mil leads no mês. Esses 10 mil leads vão cair lá na sua IA e você garante que ela não vai perder nenhum lead. Entendeu? Porque é um risco muito grande. Muito. Então, e é uma responsabilidade maior ainda. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo o pessoal prometendo algumas coisas e nós ainda não estamos nessa era. Agora, Vitor, quando que vai chegar essa era, né? Isso daí pode acontecer amanhã, entendeu? A qualquer momento pode lançar uma atualização, igual nós fomos surpreendidos pelo próprio nascimento da IA, né? Sim. A IA já existia, mas o nascimento de como que a gente conhece ela tem uma data específica, né, que aconteceu, e aí todo mundo ficou sabendo. A IA ainda não estava nem tão preparada ainda, né, para a evolução nesse sentido, tanto que um jornalista lá do The New York Times testou a IA, né, foi testar a IA com perguntas capciosas e tudo, a IA se apaixonou pelo cara. Nossa. Né? Isso daí saiu. Isso daí foi um boom nos Estados Unidos, saiu, e foi um dos grandes motivos também que a IA disseminou. Nessa IA de consulta, que hoje você nem pesquisa no Google mais, hoje você está pesquisando no Gemini lá do Google, né? A resposta, aquela lista de respostas do Google, nem é tão mais interessante quanto que o Gemini já responde assim num quadrinho em cima, né, do Google. Então hoje você está pesquisando assim, a IA está te dando uma resposta melhor. Tem gente que nem está entrando no Google mais, já entra no aplicativo direto da IA, já pergunta lá e normalmente ela te dá uma resposta muito mais satisfatória completa, do que o web... só a página web do Google estava dando, né? Vitor, WhatsApp e CRM, né? Um casamento interessante e que sua empresa também oferece, não é isso? Exatamente. É aquela parte comercial, de fluxos, né? De estratégias, né? Eu falo assim, se eu perguntar para qualquer empresário aqui da sala, para vocês, e perguntar para vocês quanto é que vocês faturaram, vocês estão sabendo, né? Quanto é que vocês estão faturando no mês passado, quanto é que entrou de dinheiro e tudo, vocês estão sabendo. É o normal, né? O empresário, ele olha para isso, ele olha para quanto que está vendendo, né?
Quanto que foi a venda do mês passado? Todo mundo está sabendo disso. Isso aí já está tranquilo. Agora, e o que você não vendeu? Né? E os leads que não vendeu? Não houve a conversão. Que não houve conversão. Né? Entrou em contato lá, para mim, 10 mil clientes no mês inteiro. E eu só vendi só para 1.000 pessoas. O que aconteceu com os 9 mil? Por que eu perdi? Ou numa empresa pequena, né? 100 contatos e 10 vendas. E 10 vendas, e aí perdeu 90 clientes ali. Mas por que eu perdi? Será que era só concorrente olhando meu preço? Né? Não é isso, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter uma classificação. E aí a gente começa a entrar na seara do CRM. Outra coisa que o CRM faz, até para quem está em casa e não sabe o que é um CRM, é um gerenciador de clientes. Só isso. É um gerenciador de clientes. Essa sigla é uma sigla inglesa, né? Que é o Customer Relationship Management. E aí é um sistema que veio de fora. Até talvez 2, 3 anos atrás, quase todos os sistemas de CRM eram na língua inglesa. Eram americanos ou eram de fora do Brasil. O Brasil começou a desenvolver isso muito recente. Só 5% das empresas do Brasil que usam CRM mesmo. E CRM tem a ver assim, quantos clientes que você tem? Tem empresas aqui de Montes Claros, eu já perguntei, Montes Claros tem 500 mil habitantes, né? Cara, eu tenho lá um banco de dados de 250 mil clientes. O cara tem 250 mil clientes residentes em Montes Claros. Aí eu pergunto para ele assim, e você tem CRM? Né? Que ele falou, quantidade de clientes, é muito difícil alguém falar quantos clientes que tem. E você usa um CRM nesse banco de dados? Ele, o que é isso? Entendeu? Ele nem sabe o que é. Se você tem uma base de 250 mil clientes, e eu vou falar para vocês, isso daí é dinheiro vivo, mas é dinheiro para quem sabe usar. O João Adib, a CIMED, os caras fizeram as estratégias de marketing de ter caminhão do Luciano Huck, de ter não sei o quê, tudo pegando dado, tudo pegando cliente, pegando lead, né? Que eles ainda nem estão vendendo para eles, mas eles estão fazendo um banco de dados de milhões, né, de clientes, de dados ali, para depois eles poderem vender de forma específica ou até fazer uma pesquisa antes de tomar uma atitude de fazer um grande investimento em alguma coisa. Então, tudo isso vale muito. Só que é como que você usa. E o CRM é uma das formas de usar. Então, é o seguinte, eu tenho 250 mil clientes na minha base, mas eu sei quando que foi que cada um comprou, que cada um entrou na minha base. Porque quanto cada um comprou? Quanto cada um comprou? Quanto mais informações, quais produtos ele comprou, para eu saber qual cliente, qual que é o ticket médio de cada cliente, quanto que ele comprou, qual que é o LTV dele, né? Quais são os principais produtos que aquele cliente compra. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero descobrir todo mundo que compra Trident na minha drogaria, na minha farmácia. Ou no seu supermercado, né? Ou no supermercado, né? E tudo mais, em qualquer lugar. Eu quero saber. Aí, por exemplo, se você tem um CRM em que você cadastra, inclusive, os produtos lá, você tem condição de puxar todo mundo aqui, ó, compra Trident. Entendeu? Todas essas pessoas aqui. Então, se eu tenho o número de telefone dessas pessoas, se elas fazem parte de um programa de fidelidade, por exemplo, e eu consigo vincular a compra dela, igual hoje em qualquer farmácia, eu falo muito farmácia, e inclusive os supermercados também estão desse jeito, que é o seguinte, o que o pessoal te pergunta? Primeira coisa que você chega, qual que é seu CPF? CPF. Tudo qual que é seu vinculado ao CPF? Aí ele já imprime lá um cupom, uma notinha de desconto e tudo. Te coloca num programa de fidelidade. Te coloca num programa de fidelidade, já te chama pelo nome. Alguns, inclusive, já integram programas de fidelidade de milhas. Então isso é muito legal. Vou falar, eu fui numa farmácia aí esses dias, fui comprar, aí perguntou se eu queria usar minhas milhas lá da Livelo para poder pagar aquela compra. Aí eu falei assim, será que eu uso, será que eu não uso, será que vale a pena, será que não vale? Falei assim, vamos experimentar para ver como que funciona, é só R$50 aqui e pá. Paguei com milha. Olha pra você ver que legal, né? Então, assim, você imagina o nível de CRM que essas pessoas, o nível de amostragem de dados. E olha pra você ver, a gente tá falando aqui de empresa grande, mas talvez você é pequena empresa. Esses dias eu conversei com um pessoal que tem uma lanchonete de hamburgueria. Ele falou assim, cara, o pessoal compra um hambúrguer aqui, mas eu não tenho condição de pegar os dados dele, não. Aí eu assim, tem? Acho que tem. Tem um jeito de você pegar o dado.
tem dois jeitos. Tem o jeito de um programa de fidelidade, que é a melhor estratégia, e o outro jeito é, o pessoal consome o sanduíche aqui? Não, vai em todo mundo aqui e consome o sanduíche aqui. Então faz o seguinte, coloca no Wi-Fi aí, coloca uma placa de Wi-Fi de todo tamanho, aí para a pessoa conectar no Wi-Fi, ela tem que fazer um pequeno cadastro, porque afinal de contas, né, você está oferecendo internet para ela, se ela comete um crime lá, você precisa saber quem é que tá conectada usando sua rede. Então, desse jeito você consegue fazer um vínculo ali e tudo, já cadastrar as pessoas. O e-mail e o telefone? Pede nome, e-mail e telefone, né? Bem simples. Lembrando que uma condição super importante aí nessa coleta de dados, né? Sim. É sempre olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que, inclusive, as empresas, as plataformas precisam estar antenadas a essa questão para que não haja mais riscos. Com certeza. LGPD sempre tem que ter. Hoje já está, eu nem converso mais. Tem algumas pessoas, qual que é a sua política de LGPD? Eu falo assim, cara, você cancelou o sistema com a gente, um dia seus dados são totalmente excluídos. Sim. Aí tem algumas empresas que falam assim, poxa, mas um dia só, você nem vai armazenar um pouco, se eu precisar depois de algum dado. Cara, eu não quero dado de ninguém, não. Eu quero simplesmente excluir, não ter responsabilidade mais sobre nenhum dado de ninguém. Você é obrigado a tratar, porque a legislação, né, obriga isso. E quando vocês falaram de programa de fidelidade, eles são os grandes captadores de dados, né? É legal quando você está ali fazendo uma compra e coleta os dados, realmente aí vem essa pergunta e a gente fica muito satisfeito. E a gente avalia também a empresa que está pedindo, né? Isso, né? A credibilidade que a empresa tem no mercado, né? Tudo isso é avaliado. Mas lembrando que aquela empresa ela tem que obter o seu dado, tem que tratar e manter o sigilo daquelas informações, né? Sim, com certeza. Vitor, pode. Então é isso. E assim, só para concluir essa parte de CRM, é uma parte até muito grande. Se você segmenta seus clientes por quando você comprou, qual produto, qual valor e tudo mais, depois você consegue fazer disparos lá, por exemplo, de mensagens direcionadas. Então, se o cara está comprando Trident e o Trident está na promoção, eu vou mandar mensagem lá de Trident para ele. Se o remédio de pressão entrou na promoção, eu vou mandar para quem compra remédio de pressão. Então, você começa a usar todos esses dados para trabalhar e para vender muito mais. Eu, por exemplo, se eu fico sabendo de um produto que eu costumo consumir com certa frequência, que ele está na promoção, é aí que eu quero adquirir mesmo. E, normalmente, a empresa, né, que faz essa promoção é porque ela está precisando desovar aquele produto logo, porque pode ser que ele esteja próximo de um período de validade, ou ela está próximo de uma grande compra, de uma grande negociação, né, que ela fez, e ela está querendo limpar ali a prateleira, liberar a prateleira para poder repor, né? Então, é bom para todo mundo. E pode ser até uma promoção de boi de piranha, né, de estratégias comerciais. Ou seja, se você está no CRM, você começou a jogar jogo de gente gigante. E não precisa ser em uma empresa gigante para começar a jogar o jogo deles. Se você começa assim, eu não conheço, lá na minha base, não tem nenhum cliente que começou a usar o CRM e que depois conseguiu sair, porque a empresa dele multiplicou e cresceu tanto, casos assim que o cara triplicou o faturamento, multiplicou por 10, por 20, por 30, são vários casos. Porque você faz os dados trabalharem para você. Por isso que todo mundo sabe que dado é muito dinheiro, é por conta disso. Então, CRM, tem muita gente que tem resistência. De vez em quando eu olho assim, parece que é um bloqueio de prosperidade, né? A pessoa não consegue olhar e falar assim, poxa, vai me dar um pouquinho mais de trabalho? Mas meu ganho também vai ser, assim, gigantesco. É mudança de mentalidade, né, Vitor? E esse bate-papo aqui está nos causando, espero que cause também no nosso telespectador, uma mudança de mentalidade. Porque eu já estou começando a entender o insight que veio aqui. O WhatsApp, a plataforma, virou um grande parceiro do negócio. Exatamente. Um acelerador, né? Um acelerador. Exatamente. Né? É pegar canal. É aquele negócio também, né? Eu falo muito assim, a questão de gestão. Tem que ter gestão. Né? Você tem que ter gestão sobre a sua empresa e você também tem que ter gestão sobre o atendimento que sua empresa faz. Se você pegar o celular, o WhatsApp e falar para o seu vendedor, atende aí, entendeu? Faz o que você quiser. Eu já peguei casos assim que vendedores fizeram negociações ruins e apagaram a conversa do WhatsApp, né? E quando você tem um sistema, isso não tem como fazer.
Então, fica registrado. Fica tudo registrado e o sistema não tem opção de apagar, né? Uma pessoa com um nível de atendimento não tem essa opção de apagar. E eu falo mais, né? No nosso sistema, nem o administrador consegue apagar, ou seja, se o supervisor querer acobertar alguém, ele não consegue fazer isso dentro do sistema. Tem esse nível de segurança, né? Tem um nível de segurança muito alto. E assim, eu vejo muitas empresas que não estão investindo assim, na liderança, sabe? Na cultura da própria empresa em si. E tá largando assim solto. Larga solto o seu atendimento, larga solto o seu comercial, e aí, ou seja, o seu comercial vai tentar produzir. Muitas vezes a gente encontra pessoas muito bem qualificadas, pessoas que têm pensamento de dono, que quer vender. Aí só que o problema do dono é confiar. Porque se a pessoa ela não é dona, ela pode chegar em um momento em que ela tá assim, poxa, recebi uma proposta ali, mas o pessoal falou que vai demorar uns 4 meses ainda para me contratar, então eu vou tocando aqui com a barriga agora, entendeu? Porque a pessoa desmotivou ali e ela vai me motivar em fazer outras coisas. Então, o dono tem que estar presente, sabe? No treinamento que eu fui agora para São Paulo fazer, o pessoal cobrou assim, ó, nós vamos ensinar um monte de técnicas para vocês e todas as técnicas é sobre atitude. Então, hoje, o meu maior desafio lá na Kentro, inclusive, é falar para os meus clientes que eles precisam ter mais atitude. Não é nem de vender a minha plataforma, sabe? Eles precisam ter a atitude de realmente assumir o papel de ser o gerente ou gestor da empresa e gerenciar ali os seus atendentes para que eles façam o melhor atendimento possível e, consequentemente, converta em venda, em bom atendimento, em excelência. Tome as decisões, né, Vitor? E tome todas as decisões. Show de bola, Vitor. Foi tanta informação que o merchan final seu aí não pode ficar sem, né? O merchan da Kentro. E a gente vai falar de cultura também, não? Sim, a gente já sabe, já conhece que a Kentro tem um sistema diferente, né, de gerir, de conduzir a empresa, né? É uma empresa muito inovadora, talvez pela questão do ramo e do nicho que ela opera. Se você quiser falar um pouquinho pra gente, é muito interessante. Eu falo assim, igual eu tô falando dessas questões de chamar atenção em relação à gestão, a gente sabe que o conhecimento, né, hoje está muito difícil. Muitas vezes, os nossos próprios bloqueios, né, como pessoas, a gente fala assim, não, eu já sei tudo que eu preciso saber para abrir essa empresa, e eu vou abrir essa empresa, e ela vai ser um sucesso. Só que aí você vai, por exemplo, ali num café da manhã do Prime, e aí você começa a escutar outros empresários falando, né? E eles falando o quanto que eles sofrem com algumas coisas, mas eles também falam das soluções, né? Sim. As soluções que tem lá que eles descobriram lá dentro da empresa deles. São trocas de dores e de sucesso. De dores e de sucesso, né? De resultados, de ferramentas para poder usar ali no dia a dia. Estratégias, né? E estratégias. E aí, nós temos que preocupar muito. Eu falo assim, o pessoal está falando muito de IA, mas você não encontra mais gente para trabalhar na sua empresa, sabe? Você abre uma vaga, tem pouco candidato ali para aquela vaga hoje em dia. E quando você contrata, você está contratando gente de uma geração nova que de vez em quando não está preparada para o ritmo que você quer impor na sua empresa, até porque muitas vezes a geração é diferente. Não é porque eu estou cobrando uma eficiência, um empenho maior, que eu estou errado, né? Eu estou cobrando porque eu sei que pode ser entregue por qualquer pessoa. E aí a gente tem várias barreiras, né? Uma delas aí é a questão de geração. E aí, como que você lidar com esse problema, né? Você tem que ter uma cultura forte. Porque hoje, o colaborador, ele compra a cultura da empresa ou ele não compra. E quando ele não compra, é bom que ele nem entra, né? Ou então, se ele entrar, ele sai rapidinho. Né? Então, eu falo assim, hoje, a gente tem que prezar por uma cultura e que essa cultura... Qual que é a cultura certa, né? Tem muita gente que fala assim, qual que é a cultura certa que eu coloco lá na minha empresa? A cultura certa é aquela que você, como dono do negócio, você vai fazer. Você vai implantar. Cultura é inegociável. Só que é você que tem que escolher. Mas, normalmente, o empresário não tem o conhecimento para implantar a melhor cultura que ele mesmo tem. Sim.
E aí... E que precisa, né? E que precisa. E aí, qual que é a minha solução para isso? É participar de clubes como o Prime. Entendeu? Que é onde que você vai estar em um ambiente com outros empresários, você vai conversar com eles, você vai aprender com eles, você vai ver quais ferramentas eles utilizam, você vai conhecer coaches, treinadores, pessoas de sucesso, e que se você conseguir tirar um pouquinho de cada um e você absorver aquilo que faz sentido para você, não é para absorver só porque é bom, bonito, não. Colocar em prática. É aquilo que faz sentido. E aí você vai lá, formata o que você vai realmente aplicar, e aí você consegue aplicar e ter um sucesso muito maior. Se não fosse o Prime, eu não conhecia a Kentro. Se não fosse o Prime, a gente não estaria aqui obtendo esse tanto de informação, né? É isso aí. Olha para você ver, né? Então, é um ecossistema mesmo de aprendizado, né? De empreendedorismo. Esse é o nosso objetivo aqui, levar, né, a quem nos assiste um pouquinho do que é o Prime, um pouquinho do que a gente vive lá, com cases de sucesso, ferramentas, né? E convidar a todos também para participar dos nossos eventos, que tem uma frequência muito grande aqui em Montes Claros, né? E pra se tá filiar, junto com né? a gente e se filiar ao Prime, porque assim, crescer sozinho é uma escolha, no Prime é uma estratégia. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Vitor, brigadão, né? Eu que agradeço. A gente está aqui no dia a dia aqui, às vezes sua entrevista, se deixar isso aqui, vai para 1h30 de entrevista, né? Sim. Muito bom, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? E se precisar, estamos disponíveis aqui. Depois, quero inclusive participar aí como host aí, né? Que agora vai dar, né? Com certeza. Agora tomara que você tome gosto. Não, É isso muito aí, bom. gente. Obrigado. Esse foi mais um Primecast, né? O podcast do Prime Club. Curta, compartilhe, deixe o seu joinha, recomende, traga sugestões de temas que você quer ouvir, né? Quer saber aqui no Primecast, que nós estamos à disposição. Até a próxima.